Vamos lá. A narrativa concentra sua força expressiva no manejo de recursos formais e numa representação ficcional que... Olha só, gente, antes da gente começar a fazer essa questão aqui, ó, foi anulada pela TRI. O que isso significa? Significa que, por exemplo, se a nota máxima foi 750, se eu gabaritei linguagens, eu tirei 750. Se eu acertei 44 de 45 em linguagens, se eu errei essa questão, eu também tiro 750, como se eu tivesse gabaritado mesmo, tá? Porque ela foi anulada, tá? Por quê? Muita gente discordou do gabarito e pouquíssima gente acertou ela. Então foi anulado pela TRI. Vamos lá. Seus primeiros anos de detento foram difíceis. Aos poucos, entendeu como o sistema funciona. Apanhou dezenas de vezes, teve o crânio esmagado, o maxilar deslocado, braços e pernas quebrados. Por fim, um dia ficou lesionado da perna quando foi jogado da laje de um pavilhão. Nem todas as vezes ele soube por que apanhou, muito menos da última, quando foi deixado para morrer, mas sobreviveu. Seu corpo, moído no inferno, aguarda o fim dos seus dias. Já não questiona mais, obedece, cumpre as ordens, baixa a cabeça e se retira. Apanha, às vezes com motivo, às vezes sem. Por onde passou, derramar seu sangue. Seu rastro pode ser seguido e intriga ter sobrevivido durante tantos anos. Pouquíssimos chegam à terceira idade encarcerados. Então, olha só. Presta atenção. A narrativa concentra sua força expressiva, ou seja, onde a gente tem aqui a emoção, subjetividade, sentimento, em buscar perpetuar visões do senso comum. Bom, se o senso comum for de que há violência na cadeia, sim, perpetua a visão do senso comum, né? Beleza. Só que, se o senso comum for de que a cadeia é um lugar de lazer, tem gente que acha, né, que, pô, cadeia é mamata. Ah, vou ser preso, que vou ter comida de graça, né? Então, assim, o que é o senso comum? Então a letra A ficou muito confusa. Não sei. O que é o senso comum? Saca? Eu não posso marcar a letra A. Letra B. Trazem à tona as atitudes de um estado de exceção. Estado de exceção? O que é estado de exceção? Não sei. Então deixa aqui. Promovem a interlocução com grupos silenciados? Não tem interlocução com grupo silenciado. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada disso. Então não tem interlocução. Inspira o sentimento de justiça por meio da empatia? Legal. Recorrem ao absurdo como forma de traduzir a realidade? Legal. A não ser pela palavra absurdo. Absurdo, na literatura, é a quebra da lógica. Bom, é difícil ele ter o maxilar deslocado, o crânio esmagado, braço e perna quebrado, aí ele jogado lá de um pavilhão. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Então por isso que eu não posso falar que isso é um absurdo, tá? Porque pode acontecer na realidade. Pode acontecer na realidade, tá? E aí vem um grande debate. Letra B ou letra D? Bom, quase todo mundo marcou letra D ou letra E. Se você marcou ou letra D ou letra E, fique tranquilo. Fique tranquilo. Tudo bem? Isso não vai mudar nada na sua vida. Eu, inclusive, falando para vocês, marquei a letra D. Eu marquei a letra D. Né? Só que a resposta, pessoal, é a letra B. Beleza? Então, assim, não se preocupem com essa questão. Tudo bem. Foi anulado pela TRI. Só que eu vou explicar para vocês. Tá? Vou explicar para vocês. Seguinte. Incorporar o sentimento de justiça por meio da empatia. Tá. A força expressiva no manejo de recursos formais é uma representação ficcional que busca inspirar o sentimento de justiça por meio de empatia. Gente, isso aqui pode ser que o INEP tenha considerado uma interpretação, tá? Pode ser que ele tenha considerado uma extrapolação do texto. Porque aqui não tem justiça representada nesse texto. Não tem justiça. Porque ele morre. Então não tem justiça. Portanto, isso tira a letra D. Só que, cara, exatamente, por isso foi anulada pela TRI. Não foi anulada pelo Enem. Foi anulada pela TRI. Agora, o que seria um estado de exceção? Gente, se fosse estado com a letra E, estado de exceção é um mecanismo que a gente entra, por exemplo, quando a gente entra em guerra, a gente entra num estado de exceção. Então, certos direitos cívicos são retirados. Talvez trazer à tona as atitudes de um estado de exceção é porque os direitos dele foram retirados. Um cara que tem um corpo moído,
cara que tem um maxilar quebrado, pá, tudo, nossa. Tirou ali o direito dele. Tá? Primeira possibilidade de ser esse o gabarito. Primeira possibilidade de ser essa a resposta. Agora, estado de, exceção. O que é exceção? Exceção é algo que foge da regra. Qual é a regra? Morrer antes de chegar à terceira idade. Só que ele sobreviveu muitos anos. Então, isso traz à tona a atitude de um estado de exceção, porque ele é uma exceção, porque ele deveria ter morrido, mas ele não, ele sobreviveu. Depois que ele morreu, mas ele chegou à terceira idade. Então, pode ser isso que seja o estado de exceção. Então, tem essas duas possibilidades de interpretar estado de exceção, tá? O que valida uma letra B, como gabarito. Só que, novamente, a letra D também poderia ser uma plausível resposta. Então, se você marcou, tudo bem. Por isso que foi anulada. A maioria dos aprovados marcaram a letra D. Né? Show? Beleza? Questão 25. A representação do discurso intimidador engendrado no fragmento, ainda bem que foi anulada. Porque não tem nenhuma live sobre redação. Alan, redação, cara, é um negócio que é tranquilo, né? Sabe? A gente não tem tanto tempo. A gente prefere priorizar lives sobre linguagens humanas e naturezas e matemática do que lives sobre redação. Redação você aprende rápido, beleza? Então, assim, a gente não tem tempo para fazer todas as lives do mundo. Então, a gente prefere priorizar as lives de conteúdo. Mas, às vezes, tem sim, beleza? No Memorize nós temos também aulas de redação. Aqui o Renato às vezes posta também aula de redação. Show? Mas, prioritariamente, não vai ter a live de redação recorrente. Não normalmente. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Agora, a representação do discurso intimidador é responsável pelo quê? Olha só, gente. O senhor pensa que só porque o deixaram neste país logo pode ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar num troço chamado autoridades constituídas? Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que tem uma coisa chamada Exército Brasileiro que o senhor tem de respeitar? O Renato, Renato não veio hoje não.